Demorar muito nas minhas palavras, eu quero pregar, compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Esse mês de outubro é o mês do despertar, né? Deus tem colocado algo no meu coração sobre despertar na verdade, você ter uma expansão de consciência. É o que Deus quer fazer nesses últimos dias, expandir a consciência para que você possa atuar no poder do Espírito Santo. Amém? Eu queria, antes de começar a pregar, fazer uma oração. Vem aqui, meu bem, vamos ficar junto aqui. Queria convidar você a ficar de pé. Eu posso dar uma dica para essa oração? Quando você ora agradecendo a Deus por aquilo que você recebe, isso se chama gratidão. Amém? Agora, quando você ora já agradecendo a Deus por aquilo que ainda não recebeu, isso se chama fé. Que tal você começar a exercitar sua fé e já agradecer a Deus pela palavra que Ele irá enviar nessa noite? Porque tudo que nós precisamos é de uma palavra. Tudo foi criado por meio da palavra. Até os problemas que você tem, alguns deles foram criados por palavras, sim ou não? Eu creio que basta uma palavra de Deus e tudo muda na sua vida. Eu vim aqui nessa noite como um profeta do Espírito Santo, profeta de Deus, para compartilhar algo para vocês, para a juventude nesse lugar. Eu vi ela aqui falando aqui, eu falei, caramba, fiquei muito entusiasmado. Falei, ela está cheia do Espírito Santo, mas não sabe. Uma graça de Deus. Eu queria que Deus vai levantar aqui uma juventude cheia de graça e cheia da unção do Espírito Santo. Por isso eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite, que eu acredito que precisamos ter uma expansão de consciência. Amém? Vamos repetir para a gente gravar? Expansão de consciência. É o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. Eu queria que, mesmo você que está visitando hoje pela primeira vez, você que não é cristão, mas fale com Deus. Fale com Ele de alguma forma. Não deixe de falar com Deus, não. Faça prova, talvez, de Deus nessa noite. Eu creio que durante a ministração o Espírito Santo pode curar a alma, o corpo. Eu creio nisso. Então não fique distraído. Porque basta um momento, uma palavra, e tudo muda. Um momento, uma palavra, e Ele traz cura. E Ele traz cura. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pela Tua palavra, que será ministrada nessa noite. Reconhecemos que a sua presença nesse lugar glorifica, exalta, faz conhecido e reconhecido o nome de Jesus. És bem-vindo, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor já sabia dessa data. Eu te peço, começa a ministrar no Espírito de cada vida que aqui está. E que pela Tua palavra que será liberada, lida, ela possa operar em cada coração. E eu declaro que ninguém sairá desse lugar da mesma forma como chegou. E se você precisa de uma luz no fim do túnel, meu irmão, lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus e luz para os seus caminhos. A palavra de Deus cumprirá o propósito pela qual ela será enviada nessa noite, não voltará vazia. Fale com o Espírito Santo, esse é o seu momento. Provai e vede que o Senhor é bom, esse é o seu momento. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o seu momento. Não espere pelo pregador. Não espere por uma oração. Vem me visitar hoje aqui. Fale com Ele, fale com Ele. Não cante simplesmente, mas ore. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Sim, Senhor. Glorifica-te, Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Eu quero viver Fala, Senhor. faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer. Quero conhecer. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Abram suas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Aleluia. Se o Espírito Santo tocar em você de alguma forma, eu vou te dar a gente vai falar sobre expansão de consciência. Se o Espírito Santo, você sentir algo, seja uma emoção, seja fogo, seja calor, seja energia, creia, ele já te tocou. Você só precisa agora saber o que fazer com isso. Amém? Amém? Eu quero desfrutar da manifestação da sua presença nessa noite. Se você não entende como fazer, você só vai sentir, vai falar, uau, eu senti, mas não pegou nada. Pegue o que você precisa. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Podem sentar um minutinho, podem sentar. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Isso é muito bom ouvir essa palavra. A Bíblia, apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que fala de um mistério que estava oculto e que agora foi revelado aos seus santos. E eu quero falar sobre esse mistério nessa noite.
Amém? É importante, eu estava hoje pensando sobre isso, que há muitos anos atrás, no século XVI, houve um aparelhamento dentro da religiosidade, dentro da religião, para que o cristão ele tivesse pouco acesso ao conhecimento da palavra. E nessa época, vocês souberam, a gente sabe, a história conta, fala que houve a reforma protestante com Martim Lutero. Todos conhecem essa história? Então, hoje eu estava lembrando dessa história, na verdade ontem estava pensando sobre essa história, eu falei, caramba, a gente vê isso como um dado histórico, a maioria das vezes, e pelo menos eu nunca havia parado para pensar qual é o reflexo espiritual, o que é que estava por trás disso. A gente vê uma questão da religiosidade, onde o costume, os dogmas religiosos eram mais importantes do que a própria palavra. As pessoas pouco tinham acesso à palavra. E a gente sabe, olhando com os olhos da fé, que por trás desse dado histórico há uma ação maligna. Só que a gente dá só ênfase à história. Olha, a igreja fazia isso, a igreja. Mas o que estava por trás desse todo movimento? Certamente é a ação do inferno. O inferno é repetitivo, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo com que você não tenha acesso à revelação da palavra. Alguém pode ter o conhecimento e ainda assim não ter a revelação. O evangelho não se vive de forma natural. O evangelho se vive por revelação. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por que é necessário viver pela fé? Porque não tem como viver o evangelho com a mente natural. Você pode dizer amém por isso? Por isso se vive pela fé, porque senão nós colocaríamos tudo dentro de um padrão e de acordo com o padrão agiríamos. Amém? Então há uma ação maligna por trás disso tudo. E com tudo isso eu vejo que há orações que ecoam até hoje, que quebraram toda essa ação maligna que de vez em quando Deus levanta a igreja, levanta homens para que essa ação do inferno seja quebrada. E a gente está vivendo um tempo muito profético. Nós estamos vivendo um tempo diferente dessa época de Martim Lutero, que a informação ela era cerceada, essa palavra, era fechada. Hoje a gente vive um tempo contrário, temos muita informação, sim ou não? Você acorda de manhã no WhatsApp, você recebe lá um beija-flor com um versículo bíblico, sim ou não? E um bom dia. Aí, tem gente que lê a Bíblia, só que não lê a Bíblia, só lê esses versículos nas imagens do Facebook, Instagram. Tem gente que se alimenta espiritualmente por isso. Então hoje, ao contrário daquela época, temos muita informação. Por um lado é bom e por outro lado é uma grande salada, uma grande confusão. Há muitos crentes confusos no que diz respeito às Sagradas Escrituras. A maioria vive de pregação, não por aquilo que lê, e tem a revelação do Espírito Santo. Eu pego meu filho, o Juanzinho, que estava aqui, às vezes eu caminhando com ele e falo, filho, não tem como viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem como. Não existe possibilidade de você ser um cristão sem Cristo. Você pode adotar a religião, você pode até se convencer da religião. Isso é algo extremamente importante nós lembrarmos sempre que o que faz a diferença do Evangelho de Jesus Cristo, por que eu digo o Evangelho de Jesus Cristo? Porque existem outros evangelhos por aí. É que o Evangelho a qual nós acreditamos, ele faz algo poderoso na vida do homem. O Evangelho que cremos, ele não melhora o homem. A proposta do Evangelho não é melhorar ninguém, não é melhorar a juventude. A proposta do Evangelho é trazer transformação. O Evangelho ao qual nós cremos, ele está sustentado na revelação do Cristo ressurreto. Você acredita que ele ressuscitou mesmo?
É uma informação muito comum, mas você crê que ele ressuscitou e ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou e vive hoje, reina com Cristo, amém? Com o Pai, a destra de Deus. O Evangelho está sustentado nessa revelação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, o Evangelho é de extrema importância. Você precisa saber quem você é nesse contexto do Evangelho. João capítulo 3 conta a história de um homem religioso. E certamente era um homem que ele cumpria com todos os ritos da religião judaica. Ele era o irmão Nico. Quem conhece o irmão Nico? Irmão Nico, pastor Nico. Era o Nicodemos. João capítulo 3 fala de Nicodemos. A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. Ele não era qualquer homem. E certa feita ele vai à noite se encontrar com Jesus, escondido, porque ele tinha medo de causar algum problema por conta dos outros que perseguiam a Jesus. Ele vai até Jesus e começa a conversar com Jesus. E Jesus chega e fala: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. João capítulo 3, versículo 3, se quiser botar aí. Não pode ver o reino. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver. E depois ele segue falando: aquele que não nascer da água do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O Evangelho, meu irmão, de Cristo Jesus, ele transforma o homem na sua essência. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Que aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas e tudo se faz. Bota aqui para a gente ler, ali, senão podem dizer que eu estou inventando alguma coisa. Aqui ninguém vai dizer não, isso em algum outro lugar diz. 2 Coríntios, bota na versão NTLH, que essa versão é muito legal. 2 Coríntios 5,17, na versão NTLH, se puder colocar ali, enquanto eu bebo um golinho de água. Amém? 2 Coríntios 5,17, que diz exatamente isso. Aquele que está, olha aí, portanto, não, NVI, bota NTLH. Essa é uma versão muito conhecida, essa aqui, mas eu quero que vocês tenham uma dimensão do português. Amém? Diz assim na NTLH: aquele que está em Cristo é uma nova espécie. Uma nova espécie. As coisas velhas, antigas passaram, tudo se faz novo. Quem está em Cristo agora é uma nova espécie. Então há uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos fala assim: poxa, como é que o homem pode voltar para o ventre da sua mãe? Quem conhece esse texto? Se não conhece, depois você vai pegar a Bíblia lá para ler. Então ele fala: como é que alguém pode voltar para o ventre da sua mãe, sendo velho? E Jesus está falando aqui a palavra fala em 2 Coríntios 5,17, fala de uma nova espécie, uma nova criação. O que acontece? Quando você tem um encontro real com Cristo, a sua natureza muda. Você agora é recriado no Espírito. Eu estou falando isso porque é importante esse dado para eu continuar aqui. Você é transformado no teu espírito. Você não é apenas esse corpo. Você pode dar graças a Deus por isso? Amém? Alguns vão dizer: ô glória. Você tem um corpo, mas você é um espírito que habita dentro desse corpo, que tem uma alma. Você habita nesse corpo, tem um espírito, tem uma alma. Você não é só esse corpo, você é um ser triuno, amém? Então aonde o homem foi transformado? No espírito. Amém? É importante eu falar isso. Então a vida cristã é manifesta no espírito, a partir dessa nova natureza. Alguém pode ser um crente religioso como Nicodemos e não conseguir ter a consciência de reino, do Espírito. Tem gente que gostou da igreja, ama a igreja, vai na igreja e pode ser que ainda não tenha nascido de novo. E há um outro caso de alguns que nasceram de novo, agora é uma nova criação, mas não sabe da sua maturidade no Espírito. Se eu te pergunto assim, se eu pudesse determinar, se nós pudéssemos determinar um tempo de vida, quantos anos você teria na sua nova criação?
a sua idade, a sua maturidade espiritual. Quem me entende? Muitos, como o apóstolo Paulo, tem que ser alimentado de leitinho espiritual. Por que eu estou trazendo isso para vocês entenderem nesse princípio que você é um ser espiritual ou ainda não nasceu de novo? Você precisa saber quem você é nessa nova criação, porque aí é onde a vida espiritual acontece, é aí onde a mudança acontece, é aí onde o poder de Deus atua. A gente fica esperando Deus fazer algo e Deus não vai fazer. Vou dar uma notícia para algumas pessoas aqui. Tem coisas que Deus não vai fazer. Ele falou assim: vão em meu nome e façam. Cure os enfermos. Vão em meu nome e cure os enfermos. Então você não vai falar: Deus, em nome de Jesus, por favor, cura aquela pessoa. Deus, não vou fazer, eu já mandei, vão em meu nome. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos compreender, ter uma expansão de consciência da nossa identidade de filho. Ou temos apenas uma religião, ou temos algo a mais que isso. Vemos a igreja, saímos daqui, esquecemos a pregação do domingo, muitas vezes. Ai, oh luta, oh guerra, oh situação difícil, meu Deus. Mas há algo, irmão, escute o que eu estou falando. A gente tem sido profetizado em todo canto, nos 4 cantos desse mundo, que um grande avivamento está acontecendo. Eu creio que hoje pode começar a acontecer aqui. Hoje, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, como eu falei, existem orações que ecoam para quebrar toda a resistência, para que o povo não chegue ao pleno conhecimento de Deus. Eu creio que uma reforma pode acontecer hoje na sua vida. É um despertar. Eu creio que hoje uma reforma pode acontecer na sua vida. Mas a questão é, você precisa encarar o fato, se você quer isso ou não. Eu sei que algumas pessoas, com certeza a maioria querem. Eu não sei se todos, não posso arriscar isso. Mas a questão é, você está disposto? Eu estou falando sobre expansão de consciência. Quer ver um exemplo? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Você crê mesmo? Você crê que Ele é o Rei da Glória? Isso é muito sério que eu vou te dizer agora. Eu aprendi algo com o Espírito Santo: nunca vá diante de Deus com pressa, porque a gente não pode dar as costas para o rei. Isso é consciência, expansão de consciência. Eu não posso falar qualquer coisa aqui tendo a consciência que ele está aqui. O que esse garoto está falando de mim? Já pensou? Quando às vezes nós estamos sentados na cadeira assim, preocupados com o horário. Se dentro da igreja é um ambiente preparado para isso, se nós não temos uma consciência de Deus, lá fora não teremos. Quando a gente fala de despertar, isso é algo muito sério. E eu tenho feito esses dias, nós precisamos confrontar a nossa fé. Eu até deixei todo o esboço aqui. Você precisa confrontar a sua fé. A fé é uma palavra de 2 letrinhas que você só vai saber o quanto tem no dia que precisar dela. Amém? Expansão de consciência. Só que a consciência vem por informação correta. Quanto mais informação você tem, mais consciência das coisas você vai tendo, sim ou não? Isso é muito sério. Quanto mais informação correta você tem, mais segurança ou mais insegurança você terá. Se Deus está aqui, por que é que Ele não pode operar hoje na tua vida? Se Deus está aqui, por que é que você irá sair da mesma forma? E eu tô estimulando vocês a crerem. Se Deus está aqui, aí você vai ver o teu nível de fé, ou talvez o nível de informação que tem.
como aprender a agir e atuar na presença de Deus. Quando eu sinto a unção, eu penso, opa, Deus quer tocar em alguém. Eu não fico só no arrepio. Deus quer tocar nela hoje, ali, ó. Deus quer tocar nela. Deus quer ativar ele hoje. Aquela jovenzinha que subiu aqui, cadê ela? Deus quer. Por isso que você veio, ele te trouxe aqui. Deus quer tocar em você. E Deus tem prazer em tocar. E Ele quer fazer. Ele quer operar. E vamos lá aqui para o texto aqui, Efésios 1,16. No livro de Efésios você vai ver algumas orações de apóstolo Paulo. Por nós, essa oração ecoa até os dias de hoje. Pode botar para mim? Efésios capítulo 1, versículo 16, vamos ler. Diz assim, vou ler na minha versão, vou ler ali então com vocês. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Essa oração está ecoando até hoje e ela pode ser atendida hoje. Deus pode responder essa oração de Paulo que ecoou até hoje, você receber isso, espírito de sabedoria e de revelação. É o que a igreja precisa. É o que os cristãos precisam. Espírito de sabedoria e de revelação. Isso não é só para pastor, isso não é só para o pregador, isso não é só para o obreiro, isso é para filho. O filho precisa saber o que está por trás do véu. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu penso, o que o Senhor quer fazer com isso? Senão vai ser só mais uma noite de sentir. Aleluia. Vamos seguir no versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Paulo está orando por isso, algo de extrema importância para a igreja. E essa oração que está ecoando aqui, o Espírito dela está ministrando aqui. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e vida. Cada texto, cada palavra que eu estou lendo aqui, essa palavra está fluindo aqui. Olha isso. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Você não está vivo por acaso. Você já deve ter escutado isso milhões de vezes. E você tampouco está aqui nessa noite por acaso. Algo Deus quer fazer nesses dias através da sua vida. Deus não faz nada nesse mundo que não tenha propósito, que não seja para... A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, e para Ele foram todas as coisas. A Bíblia fala que Deus cria as coisas para glorificá-lo. Pensa na tua vida um pouquinho. Ele quer glorificar o nome dele aí. Pensa nisso por um momento. Ele te chamou. Olha o que fala mais. Para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma riqueza gloriosa para mim, para você. Você sabia disso? Sabiam disso? Uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você ter a posse da promessa. Uma coisa é você ter direito à herança, outra coisa é você saber como tomar posse da herança. Isso a gente muitas vezes não sabemos, Nós glorificamos a Deus por lindas palavras verdadeiras, mas não sabemos como atuar, não sabemos como pegar. Sim ou não? É o que Deus quer fazer nesses dias.
Falamos de um Deus grandão e atuamos numa mediocridade terrível. Esperamos sempre por alguém. As riquezas gloriosas, olha só, da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 19. Aleluia. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olha só, e a incomparável grandeza do dunamis, dínamos, dunamis. Essa palavra no grego é dunamis, poder. Para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Power, poder. Tudo isso eu tenho direito para aqueles que estão em Cristo, para nós que cremos. Paulo está orando, eu estou orando para que a igreja desperte, eu estou orando para que a igreja saiba o que tem. Você só irá até onde você conhece. Se um homem hoje ganha 100 mil por mês, ele só não ganha 150 porque ele ainda não sabe como. No dia que ele souber, ele sim ou não? Ele vai querer ganhar 150 mil. Você só vai até onde você conhece. Isso é muito sério. Quer ver um texto muito interessante? Vamos dizer junto comigo? Sem fé é... Agora vamos falar o versículo todo alto. Versículo todo, amém? Com força e com fé, amém? 1, 2, 3 e... Ó, você não falou o versículo todo, irmão. O irmão ali pegou. O versículo não acaba aí. Ou seja, você só vai até metade. A parte mais importante, mas é tão importante quanto a primeira, você não sabe. Então você não toma posse. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tu foi até metade. Aí a parte B diz assim: é necessário para aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aí você vem para a igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a parte B tu não pega, aí tu volta com a mão vazia. A gente ouve muita pregação e lê pouco, medita pouco. Às vezes não é o quanto lê, o quanto medita. Quem me entende, diga amém. E vamos lá aqui rapidinho. Versículo 20. Aleluia. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha que coisa tremenda. Esse poder, não, deixa eu mudar um pouquinho. Esse poder ele exerceu em Cristo. Como foi que ele exerceu esse poder em Cristo? Romanos 8:11 fala que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se o Espírito habita em vós, ele vivificará o vosso corpo mortal. Olha, está dizendo que o poder que ressuscitou a Cristo está em você. Só que você só vai atuar de acordo com o seu conhecimento. Unção, meu irmão, não é só imposição de mão. Unção é conhecimento. Unção não é só... Eu posso ativar, mas se você não buscar conhecer. E conhecimento não é só informação. Conhecimento é relacionamento. Vem a unção por meio da intimidade. A gente fala, tem que ter intimidade com Deus, irmão. Misericórdia. Não sabe como fazer. Ele vai para casa, vai ler a Bíblia, vai orar, não sabe como fazer. A gente vai para a juventude. Juventude não pode pecar. Mas se a natureza dele ainda é velha, pecaminosa, ele vai pecar. Por isso que o evangelho não tem como viver o evangelho se não nascer de novo. Porque a natureza agora é nova, mas já não é mais pecaminosa. É como você pegasse uma galinha e falar, galinha, você agora é águia. Glória a Deus. Aí dá um pulinho, olha, esse irmão tem uma benção, aleluia. Ele, ó, irmão, vamos lá, um testemunho, ele conta um testemunho. Ó, Deus abençoou. 1 metro, assim, ó, tá voando igual águia. Mas a natureza é de galinha.
É igual você pegar um cachorro e falar, um gatinho e falar, gatinho, você vai latir, ele, não, 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 não. Daqui a pouco ele desafina de novo. Você viu aquela pessoa que se converte? Tá, bota aquela camisa assim, de crente, e muda a língua, ô varão, aleluia, mano. 6 meses o cara está desviado. E tem gente lutando contra o pecado, irmão. Quem está morto não pode lutar. A Bíblia diz que nós estamos mortos com Cristo. Quem está morto não luta contra o pecado. Com o pecado você mete o pé. Não tem que estar aí para lutar com o pecado. Viu, juventude? Se não nascer de novo, vai sempre brigar. É uma galinha tentando ser águia. É um gatinho tentando latir. Aí quando a gente se converte de verdade, a pessoa fala assim, né, Gui? Como é que o Jorginho, meu apelido na faculdade era Jorginho Bomba na época. Como é que o Bomba aceitou Jesus? Fizeram lavagem cerebral. Deus mudou no espírito. E tem transformado agora a renovação da mente. Meu espírito é novo, agora é uma mudança de mente. Senão não vai ficar se esforçando para ser crente, para não pecar. Meu irmão, não existe isso. Por isso, muito cristão não... Sabe por que muito cristão não se apodera disso aqui, ó? Porque a mentalidade é pecaminosa, é de condenação. Ele nunca se acha merecedor, mas não é uma questão mais de merecimento. É uma questão que Deus falou que dá e ponto, acabou. Graça, favor, tu não merece, mas eu disse que eu daria, toma. Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo, se você acha que não merece outras coisas? Meu irmão, tu tem noção que é o Espírito Santo? Você acha que é mais fácil você receber um milagre ou receber o Espírito Santo? O Espírito Santo é mais valioso do que qualquer coisa desse mundo. Ele é tão precioso, se brincar, mais precioso que a sua salvação. Porque se ele não há salvação, ele que convence o homem. Está me entendendo? Expansão de consciência. Aleluia. Oh! Efésios 3, uma outra oração de Paulo. Aleluia. Eu poderia ficar aqui a madrugada toda falando, porque a unção está muito forte aqui. Aleluia. Feche os olhos aí por um minuto. Espírito Santo, és bem-vindo, obrigado. Toca. Toca. Toca, Senhor. Quebra sofismas e fortalezas. Começa já a amarrar todo espírito de enfermidade. Está agindo no corpo. Toda dor vai saindo em nome de Jesus. Em nome de fogo, 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 fogo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Pode abrir os olhos. Pode dizer glória a Deus. Quem sentiu o fogo de Deus? Amém? Então, pega alguma... Tem que pegar. Tem gente que se assustou, quase pulou da cadeira. Oh, glória! Mas não tem problema não. Despertar também. Mas pegue algo. Deixa queimar o coração. Deixa teu coração queimar. Você tem que sair daqui com sede de Deus. Aleluia. Aleluia. Efésios 3. E Paulo segue orando agora em Efésios 3. Aleluia. Aleluia. Efésios 3, versículo 1 e 3. Eu vou só ler porque ele está mencionando o texto de Colossenses que eu li lá no início. Lembra aquele texto lá? Não está isolado lá não, viu? Né? O mistério que esteve oculto. Paulo aqui no capítulo 3, ele está orando, se referindo ao que ele havia escrito antes. Olha o que diz: por essa razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Quem são os gentios? Nós somos gentios. Não sei se tem algum judeu aqui. Tem algum judeu aqui? De raiz aqui? Não, acho que não, né? Está falando da gente. Nós não estávamos lá. Ele está orando por esse povo ocidental. Está falando da gente, dos brasileiros, dos americanos, dos argentinos. Está falando da gente. Eu oro por vocês. Olha aí.
Versículo, agora, esse é o versículo 3, né? Vamos para o versículo 14. Aí ele continua, só pulando para a gente pegar tempo, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. É o que Deus está fazendo hoje aqui. Eu sou a resposta dessa oração. Vocês vão, eu não sei se todos, porque depende da fé de cada um também, mas eu creio que você irá ser fortalecido no teu espírito, no teu eu verdadeiro, aonde a vida cristã acontece, no teu espírito, na tua nova criação, ali onde foi recriado. Aleluia, aleluia. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa, isso para mim é algo assim, uau, isso transcende. Como alguém pode ser cheio de toda a plenitude de Deus? Para pensar, irmãos. Para pensar, igreja. Não está falando para um pastor, não está falando para um apóstolo, está falando para nós, os gentios. Para pensar, você cheio dessa plenitude. Só que a maioria das vezes a nossa consciência é de condenação, de pecador, crente mimizento, porque não sabe o que tem, não sabe o que é, tem uma visão da sua própria identidade distorcida. Há uma distorção. Versículo 20, seguindo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em... Que poder é esse? Lê o contexto do texto, está falando do Espírito que habita em nós. Se o Espírito daquele que habita em você... Você precisa hoje saber o que tem. Por isso Paulo, muitas vezes, ele escrevendo nas suas cartas, ele fala assim: se é que o Espírito habita em vós. Para pensar, irmãos, vamos para pensar. Essa é a única forma de Deus habitar no homem, é pelo Espírito Santo, sim ou não? Agora, vamos fazer uma pergunta, uma reflexão assim: o que é que Deus está fazendo aí dentro de você? Eu perguntei esses dias eu dei uma palestra numa escola. Aí eu perguntei para os jovens lá. Aí uma falou assim: ele está morando aqui. Eu falei: uau, você então é fera, uma casa top, né? Tantas casas nesse universo. Deus falou assim: eu vou morar lá. Aí chegou lá, eu falei: ele não arruma nem a casa, não arruma nada, não organiza nada, a sala. Deus só vem e mora. Quem faz a faxina dessa casa? Quem faz a limpeza? Quem ordena? Quem paga a conta? Quem traz prosperidade? Olha só, não é possível que Deus more dentro de você e não faça nada. Precisamos parar para rever isso. Se Deus está aqui, o que é que Ele está fazendo aqui? Uma outra pessoa falou assim: não, Ele está aqui só para eu sentir. Eu falei: que sem graça. Que sem graça isso. O que é que Deus está fazendo dentro de você? Uau! Algo acontece, algo tem que fluir. Por isso você vai ver Jesus falando em João capítulo 7, 39, diz assim: aquele que crer em mim, vírgula,
conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A questão é crer em mim conforme as Escrituras. Cremos em Deus conforme um montão de coisa, mas não conforme as Escrituras. Por isso nós não sabemos como atuar. Aí temos uma visão e uma fala religiosa que você chega na esquina, vê um cara bêbado e ele pergunta para ele: e você tem Deus no coração? Eu tenho um Deus no coração. Pô, então muda daí, sai daí. Não pode sair. Estão comigo? A Ele seja a glória onde? Na igreja. Então não despreze a igreja do Senhor. Amém? Não despreza a igreja. Não despreze a congregação dos santos. Não despreze o congregar, igreja. Eu posso ir que Deus está comigo em casa e está em tudo quanto é, mas a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Olha a importância de congregar aí, por todas as gerações, para todo o sempre. Você pode dizer glória a Deus? E voltando agora lá para o texto do início, para a gente terminar. Quando o pregador diz que vai terminar, ele tem meia hora, brincadeira. Mas vamos lá, primeiro, lá em Colossenses 1, 26. Então Paulo está orando para que a gente tenha clareza, nosso entendimento iluminado, para que saibamos, para que a gente tenha revelação disso tudo. Olha aí, vamos ler todo mundo essa partezinha aqui? Amém? 1, 2, 3 e... Então Paulo está falando de um mistério que me parece que ainda está em oculto em muitos lugares. Quando digo lugares, não digo igreja, estou falando em corações. Um mistério oculto. Irmãos, como é que alguém pode vir diante de Deus e não sentir prazer? É porque não conhece. E eu tampouco posso culpá-lo. Isso é tão interessante que a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e tua casa, sim ou não? Quem é que tem que crer? Quem não está aqui ou quem está lá? Melhor, quem está aqui ou quem está lá? Quem está aqui. Então por que você quer obrigar o outro a acreditar em algo que ela nunca ouviu, ela não conhece? Quem tem que crer é você. A gente não pode transferir para o outro e fala: pastor, ele não se converte. Por que não se converte? Talvez que está faltando a fé é no seu coração, não no dele. Porque quando a fé vem, muda tudo. Quem crê, descansa. Age corretamente. A linguagem muda, a postura é diferente. A pessoa, essa pessoa não é um cara, não é um crente chato. Eu não gosto de crente com cara de crente também. Eu não gosto. Fala brincadeira, mas eu prefiro um crente sem cara de crente. Porque um crente com cara de crente, ele afasta o outro. Sim ou não? O evangelho não chega, o cara... Eu não gosto não. Mas Deus usa quem Ele quer, né? Eu não gosto de crente com cara de crente. Lá em Copacabana, maneira, porque os caras vão de bermuda. Tem umas coisas assim doidas assim. Amém? Olha isso, o mistério que esteve oculto durante... Que mistério é esse? Tu conhece, mas não conhece. Ou conhece pouco, precisa conhecer mais. Versículo 27. Pode botar. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa, diga comigo, gloriosa riqueza. Diga comigo, gloriosa riqueza. Está falando deste mistério que é Cristo em você. Tem um Cristo dentro de mim, mas faz o quê? Um mistério. Como fazer, como operar? Cristo em nós, a esperança da... Você sabia que hoje e agora nós poderemos desfrutar da glória? Porque Cristo está em mim. Às vezes parece ter uma soberba, viu, Guilherme? Às vezes a gente chega assim, enfim, a coisa é minha, mas eu tenho que ser bem original.
Chega em algum lugar, a pessoa, Deus está aqui. Eu sempre penso assim, porque eu estou. Deus está aqui, eu sempre venho na minha cabeça assim, porque eu estou. Porque eu sei o que eu carrego. Não é isso, parece soberbo, né? Por que Deus? Porque eu estou. Paulo diz assim, as minhas palavras não consistem em sabedoria humana, mas em demonstração de quê? Duas coisas. Do poder e do Espírito Santo. Precisamos manifestar o que temos. É um tempo de despertar. Isso não é para o pastor e tampouco é para o púlpito. Fazer manifestar, isso precisa de uma expansão de consciência. Aleluia. Eu creio que essas orações de Paulo hoje vai ser atendida aqui. Aqui. Primeiro, precisamos entender que precisamos. Não fingir que não, espiritual, caraca. Não, caramba, eu quero mais. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Oh, Senhor. Olha, irmãos. Cantamos repetidamente, sem consciência do que falamos. Convidamos a presença deles e estamos com pressa para ir embora e desprezamos a presença. E queremos ver poder. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia. Ele não é um arrepio. Ele não é um fogo. Ele é uma pessoa. Feche os olhos mais uma vez. Eu queria fazer um exercício com vocês. Posso, pastor? Posso. Feche os olhos. Eu queria que você encontrasse ele aí dentro de você agora. Não sei como você vai fazer, mas procure aí. À medida que o encontrar, responda. Glorifique, sinta, sei lá. Encontre agora. Se não encontrar, clame por ele. Encontre-o. Espírito Santo, aumenta, Senhor, o fogo. Aumenta a unção. Aumenta. Pastor, eu não preciso sentir. Ele é uma pessoa. Eu sei que nem sempre, mas eu vou dizer uma coisa, ele gosta de saber, ele gosta que você saiba que ele está aí, por isso ele te toca. Como um relacionamento de um esposo com a esposa, eu sinto o cheiro da minha esposa, eu sinto o toque da minha esposa. Ele tem prazer em tocar, por isso ele deixou você com as emoções, ele nunca negligenciou, nunca tirou isso. Por isso a gente se emociona, porque ele gosta, ele tem prazer. Aleluia. Você que está pela internet, recebe também. Sinta-o. Aleluia.